Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos começando mais um Sala de Prescrição, o primeiro Sala de Prescrição do ano, onde vamos analisar, né, eu mediarei o debate dos convidados que, na verdade, não são convidados, porque eles estão aqui sempre, então já não são mais convidados, eles já até se autoconvidam e eles já vêm, já vão, já fazem como querem. Tô falando dos meus amigos e colegas que estão na nossa cadeira cativa aqui, Dr. Ricardo Nogueira e Dr. João Marcos Riso. E aí, pessoal? Na real, o que temos para falar assim de novidade, futebol dentro do campo nas quatro linhas, só a copinha, que é mais que temos de novidade. Bom, primeiro um bom ano para todos, né? Para nós, para os nossos ouvintes telespectadores, né? Para os nossos pacientes, para os nossos colegas médicos. Que sejam anos... A gente sempre deseja um ano melhor do que esse que passou, né? Eu acho que em termos de futebol, esse aqui vai ser um ano um pouco estranho, assim, porque de novo é um ano de Copa do Mundo, é um ano de um aperto do calendário, talvez maior, né, para algumas equipes que vão disputar quase todas as competições, e eu acho que é um ano em que os nossos clubes aqui, né, que só temos agora 2 clubes na Série A, vão ter um gauchão atípico, né, muito curto, e que necessariamente vai começar com o sub-20, sub-17, com jogadores reservas, vamos dizer assim, times mesclados. Então, talvez os clubes do interior na largada tenham uma melhor situação física, e uma imposição técnica, às vezes, um pouco melhor. E vai ser primeiro ano onde há a fusão do Campeonato Brasileiro com o Campeonato Gaúcho. Eles começam juntos, né? Logo está começando o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que vai ser um ano apertado para os 2 clubes gaúchos que tem o Grêmio um pouco mais, a gente pode desenvolver isso, um pouco mais ajustado para esse início de ano. O Inter, uma incógnita total, né? Porque o que está se falando é que é a manutenção do ano passado, que foi crítica, com uma nova visão, né? Nem sempre isso dá certo, né? Pegaram um treinador extremamente disciplinador, né? Tem a figura do Abel, tem a figura do Fabinho Soldado, que é um ganhador mais fora do campo do que dentro do campo, né? É um bom administrador, mas a gente também vai enfrentar um calendário apertado, com times sem investimento. Eu não vejo nenhuma perspectiva de grande título para Grêmio e Inter, né? A gente pode pensar em Copa do Brasil, por exemplo, acho muito difícil. E o Grêmio tem a Sul-Americana, porque essas Copas, elas são diferentes do ponto corrido, né? Totalmente diferente, é outro tipo de campeonato. O Grêmio tem uma tradição do time copeiro, né? Porque esse negócio, essas Copas, elas são sempre eliminatórias na base do mata-mata, né? E até eu acho mais emocionante. Apesar que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos do ano passado ele foi excelente, né? Até a última rodada, todo mundo ali, principalmente na Bacia das Almas, lá embaixo, né? E mesmo por título, né? Também foi bem porque teve disputado. Um ano que às vezes tinha um clube que disparava. Cruzeiro, né? Nos primeiros disparou, né? Nos primeiros anos. Mas depois caiu. Agora o que eu vejo assim, o que nos sobra aqui? O Campeonato Gaúcho, com certeza. Então, isso é o que nós podemos ganhar. Aqui eu acho que não houve uma preparação da dupla Grenal. Vão querer botar a gurizada, mas essa gurizada nunca jogou junto, vão querer mesclar, e pior ainda. Os jogadores, não vem ninguém fora de série, né?
são só jogadores veteranos. Eu fico criticando, mas aí diz um colega meu, mas é o que dá, é o que a gente pode. Pois é. É o que sobra, né? A Copa Sul-Americana seria um sonho para o Grêmio. A Copa... Essa Copa Sul-Americana também vai ser o concurso que vai ter Boca Juniors e River Plate disputando, né? Pois é. Vai ser... Isso é para ver como caíram também essa dor. Caíram. Apesar que o River, eu tenho ouvido, que está fazendo grandes investimentos no seu novo estádio, né? Que vai ser um estádio... eles já tinham mexido lá, aproximado mais, e tem mais capacidade de torcedores, né? O Boca parece que ficou um clube que deu para trás, né? Porque o Boca tem muito torcedor. O grande problema, eu acho, até a gente estava aqui antes discutindo fora do ar, que a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que o Brasil inflacionou o mercado futebolístico de uma maneira que vai se tornar inviável as coisas. A gente está vendo, desculpe, a gente está vendo hoje contratações, o próprio TT, né, que está para vir para o Grêmio, tem que ter um investidor que venha colocar grana para poder trazer. O TT foi uma grande venda, ele estava na base do Grêmio. Ele não jogou no Grêmio. Ele não jogou. Não. Eu me lembro que o Renato... Foi umas confusões com o Pablo, empresário. O Pablo. E o Renato cortou. E o Renato odeia esse empresário, prova tal que o Adriel foi trabalhar com esse empresário e o Renato eliminou, né, o Adriel. Mas mesmo assim o TT saiu por um valor... Vocês lembram o valor? Foi não lembro, mas foi um valor bom. Valor bom. A minha pergunta é o seguinte, agora o Grêmio está pagando, não é o valor que ele saiu, acho que é bem menos. Eu realmente não sei os valores. O que eu sei é que essa inflação dentro do futebol brasileiro te dá uma dimensão de que, por exemplo, um jogador como o TT, né, que TT não está na seleção brasileira, está jogando na Grécia, né? É um mercado bom jogador, tudo, mas ele tem que ter um investidor para trazer. Os nossos clubes aqui, da maneira que estão formatados hoje, eles não têm condições de competir. E aí o que acontece? Quando tu tem que trazer um jogador como o Borré e fazer um contrato de 4 anos de 1.800.000 por mês, tu acaba com o clube, cara. Tu inviabiliza. Ou ele dá hiper certo e vira um super ídolo, goleador, tudo. Luiz Soares. Aí é que tá. Ou a cobrança. Imagina se o Soares faz metade do que ele fez no Grêmio. A cobrança em cima da direção. Né? Então. Até não tem tido tanta cobrança, mas o Diego Lopes, no outro ano, foi isso aí. Diego. Era Lopes? Era Lopes, eu acho que não, é o Diego. Enfim. Sim, aquele que veio de fora. O que tinha jogado no Botafogo e tal. Isso. E ele foi um cara que... Mas o contrato dele não era um contrato longo, né? Pelo que me consta, assim. Ou ele pegou e disse, não, eu quero ir embora. Agora, tu tem jogadores Quem é ali... Esse? Né? É aquele que jogava ele na jogava Espanha. na Espanha. Que foi da seleção espanhola, inclusive brasileiro. Ele passou rapidamente pelo Grêmio ali, ele veio no lugar do Soares, né? Veio como substituto do Soares. Mas é que o Soares, olha, para quem viu futebol nos últimos anos aqui, o Soares foi uma coisa espetacular, né? Não, e os gols, olha, e era um cara sozinho, né? Porque não tinha time. O cara, olha, tem que tirar o chapéu mesmo, né? Mas o que eu vejo assim, o Flamengo e o Palmeiras se organizaram de uma forma tal que eles estão disparadamente, o faturamento do Flamengo esse ano beira os 2 bi, né? 2 bi. Né? E o Palmeiras não fica muito atrás. E faz investimentos. Agora a tentativa do Flamengo trazer o Caio Jorge era um valor exorbitante. Eles chegam ao ponto que eu vejo assim. Porque o problema do Flamengo não é a centroavância. Não é. Eles têm centroavante sobrando. Eles chegam ao cúmulo do investimento ser para enfraquecer os adversários. Pois é, mas eu quero quebrar o adversário.
entende? Onde é que está o ponto forte dele? Então eu vou lá e tento contratar. Depois eu vejo o que eu faço, se eu empresto, se ele fica, se ele dá certo. Então isso é uma tática dentro antiga, né? e funciona. Claro. Porque tu acaba com tu racha o outro time. Né? Mas eu acho que o Brasil é o grande responsável por essa inflação do futebol. Né? No afã de ter grandes craques voltando. Mas na Europa, vocês me ajudem, não tem uma questão que nem o basquete americano, que cada clube só pode investir. O basquete americano se reúne e escolhe os jogadores, né? Principalmente aqueles jogadores universitários. Sim, eles fazem. Mas cada clube, ele só pode ter, para não ficar disparelho, né? Eles fazem um certo equilíbrio. O valor de investimento não pode passar do... Eu não tenho essa informação. O que eu vejo que, por exemplo, se a gente pegar o Campeonato Espanhol, é ridículo o investimento que se tem em Real Madrid e Barcelona, né? Que agora eles usam muito as canteiras, né? Mas eles têm um investimento absurdo de contratações. Mas no Barcelona tem esses tempos, o Barcelona ficou proibido de contratar por um período. Parece que em um ano não podia contratar mais ninguém, porque já tinha atingido o ápice do que podia gastar. Do valor. E parece que na Premier League também tem isso. Mas eles copiaram, creio eu, do basquete americano. A gente nota a Premier League, assim, eu não acompanho muito, mas o que eu acompanho eu vejo que existe um certo equilíbrio. A gente não vê assim, é claro, a gente viu o City disparando, mas eram super times. O Chelsea agora... Ele vai, mas não consegue ficar lá em cima, né? São 4, 5 times aí que comandam. Eu acho que no Brasil, mesmo com todo o investimento, a gente tem clubes que podem dar uma lançada lá em cima, além de Flamengo e Palmeiras, que é o Cruzeiro, Corinthians e Botafogo. Agora o Corinthians é um fenômeno, né? Porque o Corinthians é uma anarquia, uma confusão, cassação de presidente. O Corinthians é tão grande. A grandeza do Corinthians é tão forte, a torcida do Corinthians, que ela empurra o time. E diga-se de passagem que eles fizeram umas certas exorbitâncias. Aquele holandês, o Depay. Memphis Depay. O salário do cara é o contrato dele é uma coisa inacreditável. Chega a beira aos 4 milhões. Tem 2 carros blindados. É tanta... Olha, mas o cara joga muita bola. Ele joga a bola. Quem arquitetou essa contratação do Memphis Depay com investidores foi esse cara que está no Inter agora, o Fabinho Soldado, que fez todo aquele plano para que ele pudesse vir. Né? Então foi um tiro meio que certeiro, assim. Né? E eles trouxeram... Ele trouxe muito dinheiro para o clube, também, não é só o gasto, né? Mas muito dinheiro em publicidade, em uma série de coisas. E ele deu o título da Copa do Brasil ali. E eles ganharam o Paulista também, em cima do Palmeiras. Aí que eu digo, tu tem clubes que vão para frente, aí a gente pode ter ainda alguma surpresa no brasileiro, mas eu acho que esses clubes ali, esses 5, eles estão na frente dos outros. Todos. Mas aí então vamos ver. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Botafogo. O Fluminense, eu não sei como é que sobrevive, porque o Fluminense também é uma... Vasco se apequenou de uma maneira. O Vasco, tem uma torcida... ele não caiu. Vocês viram a posição que ele ficou? Ele ficou... só o Inter estava entre ele e o rebaixamento. Né? Outro que se apequenou, apesar de tudo, Santos. O São Paulo. O Santos está fazendo algumas... eu não sei se são extravagâncias, que são as coisas aí. Eu acho que tem dinheiro acho, né? Eu não tenho nenhuma informação disso, do pai do Neymar ali investindo. Mas eles estão contratando. Sim, eles contrataram agora o Gabigol. O Gabigol... Tem o Neymar renovou, eles estão vendendo o goleiro, né? Que é o Brazão. Mas o Gabigol, como é que foi o Gabigol no Cruzeiro? Foi mal. Ele era reserva. Não, e o Tite não gosta do Gabigol.
O Tite, quando o Tite entrou, o Gabigol saiu. E ele errou um pênalti, né, na final contra o Corinthians, não foi? Foi, né? Foi. Ele cobrou aquele Na pênalti. Semifinal. Na semifinal, de uma forma da Copa do Brasil. displicente, né? Eu não sei, ele tá voltando para casa, como se diz, né? Então, a tem festa algumas tá coisas. garantida, né? Ele, o Neymar. Agora, o Atlético Mineiro, ele tinha uns 2, 3 anos atrás investido bastante, né? Mas agora, por exemplo, vendeu o Arana, que é um bom lateral, né? Por próprio Lateral de nível, Fluminense, foi né? pro Fluminense. O Fluminense é assim, ó, eu acho que é um time consistente, mostrou isso nesse final de campeonato, mas eu não sei se ele teria grupo para um campeonato brasileiro, entende? Eu acho que ele nas Copas pode ir bem. Né? Ele Mas tá na Libertadores. Tá. Então, o Fluminense eu acho que pode. Ele está na pré, né? Libertadores, se não me engano. É aquele jogo eliminatório. Então, na verdade, tu tem esse lastro de 5 times aí que são consistentes e que disputam título. E o São Paulo, né, que também era uma potência, né? Caiu muito. Lá internamente a política lá tá um horror. Agora, o que chama a atenção é que anos atrás teve uma época que o Inter chegou a ter em ativos, são jogadores vendidos. Eu me lembro que era o clube que mais tinha faturado em vendas de jogadores. O São Paulo vinha em segundo lugar, era a metade do Inter. E o que fizeram com esse dinheiro? Se perderam, né? Com esse tipo de coisa, por exemplo, comprar... se gastou um dinheirão ali em trazer o Borré, Valência, né? O Valência eu não considero um erro, porque um cara que joga na seleção do Equador e numa Copa do Mundo, ele não está jogando na França, na Espanha, no Brasil, ele está jogando no Equador. Fez 6 gols numa Copa do Mundo. Não, e o Valência, mas o Valência tinha um problema, não era a mulher dele. Não, o Valência não se adaptou aqui, na verdade, né? Ele está jogando muito bem no México. Está jogando muito bem. Ele não se adaptou, a gente sabe que existiam brigas internas, grupos, se formaram vários grupos dentro do Internacional, que eu quero saber. Mas diz que no Grêmio também, qual vai ser a diferença que os castilhanos eles se fecham no grupo deles. Exatamente, né? No Grêmio, o que para mim é uma coisa que eu não sei o que vai acontecer, é o nosso Bright White Braithwaite aí. Como vai voltar? Eu acho vai que voltar? Pegou andou mal. dando entrevista polêmica aí, com jeitão de quem quer sair. Aquela ação que ele entrou na Justiça do Trabalho, ele tem razão. Né? Não, essas coisas nem se discute, porque mas isso desgasta, aí desgasta. E outra coisa, eu não sei como é que foi tratado internamente a questão da própria lesão dele, né? Como é que o clube trata? É tipo o que aconteceu com o Fernando no Inter, né? Eu quero me tratar lá em Goiás. Não. Ele disse, eu quero ficar perto da minha família lá, estou precisando ir para lá. Não. Então eu quero rescindir o contrato. Agora estavam atrás dele para voltar. Pois é, mas E aí o que ele disse? Ele pediu tanto. E aí os caras, não, mas tá fora do nosso orçamento, então eu não vou. O cara tá com a vida feita. Bom, para que ele vai se desgastar? Ele já deu a coisa, quando ele pediu a mão do Inter não ganhou. Que era só ter dito, não, vai para lá, cara. A gente sabe que o cara é responsável, né? Se cuidou a vida toda. O que vai fazer diferença ele se tratar na cidade agora dele? tem umas coisas, esses pequenos detalhes. Eu me lembro que parece que foi, não sei se foi esse Christian Oliveira aí, esse uruguaio. Que tá no Bahia agora. Agora foi pro Bahia. Que ele trouxe a família toda, que ele ia estrear. Aí vieram todo mundo e não botaram o cara para jogar, sabe? Custava botar, né? Por exemplo, o Grêmio é uma fábrica de goleiro. Agora tem um problema, sempre tem problema no gol. Só que os goleiros saem daqui e brilham em tudo que é time. Da onde ele veio? Do Grêmio. O goleiro do Vasco, né? Que é do Grêmio, né? Nunca jogou aqui. O mais famoso de todos, que jogou no Corinthians, está lá no Cruzeiro. Cássio. O Cássio.
Nunca jogou Mas aqui. pediu pra sair, né, na época. Não, aqui é um horror. Eles queimam os caras. E eu ouvi hoje, assim, que até com uma certa ênfase, que o Grêmio tá trazendo o Bento, aquele da seleção que tá na Arábia lá, tá trazendo para ser o goleiro titular. Mas já tem um outro clube que entrou. Mas aí eu te digo assim, como é que fica, por exemplo, o que passa na cabeça do Grêmio. Chapecó? Do Grêmio. Imagine, hoje eu vi no Instagram, nós estamos falando em goleiro, não sei se foi no Instagram, em algum lugar eu vi uma foto, fizeram um recorte assim, com inteligência artificial, daí o recorte era no meio da foto Lara, abraçado no Mazzaropi, no Darley, no Galato e no Marcelo Groy. Então, o Marcelo Groy incluído numa foto dos 5 grandes. Agora, você se lembra que o Marcelo Groy foi reserva do Dida em fim de carreira? Depois pegou a posição do Dida. Mas ali foi Então, o Paulo imagina Santana. Nós estamos falando em goleiro. Esse era um goleiro que poderia ter naufragado. Pois isso aí é meio pessoal dele, porque é difícil tu encontrar um goleiro que aguente essa pressão que ele aguentou. Ser chamado de frangueiro, de uma série de coisas. O Paulo Santana fez campanha. Paulo Santana fez campanha contra ele. Agora, essa história de goleiro no Grêmio é antiga. Então eu vou te lembrar um goleiro que o Riso deve lembrar, porque tu é mais jovem, o Alberto. O Alberto. Tu te lembra a história do Alberto? Sim. O Alberto era um baita de um goleiro. Aí deu um problema de renovação de contrato e os caras ferraram ele, acabaram com a carreira dele. Esse Adriel agora, mais recente, acabaram com a carreira dele. Porque é muito fácil também, né? É que o Adriel é uma incógnita, assim. Porque se falou muito mesmo com todo o rolo do empresário e Renato, se falou muito de extra-campo, tudo bem. Mas ele ficou aqui como reserva do goleiro que era do Ipiranga, aquele, né? Que eu não me lembro o nome. O Kaique. Aí, quando foi a vez dele jogar, ele correspondeu. Jogou pra caramba. Sim, mas quer ver agora mais recente, outro que queimaram. Mas aí ele foi pra onde? Foi pro Bahia. E aí tu pensa assim, pô, o Bahia jogou, né? é treinado por um goleiraço, que é o Rogério Ceni. E aí lá o Rogério ele Ceni jogou. não colocou ele. Aí ele brigou também, foi saído. Aí ele foi para um time que é o Atlético, que estava na Série B, né? Isso. Ele foi reserva do Atlético. Agora tem um outro goleiro no Grêmio, agora mais recente, o Breno. O Breno. Queimaram o Breno. Sim, também. o Breno tá titular tá no Vitória ou no Bahia? Não, no Vitória. Não me lembro, um excelente E goleiro. ele tá de... Sempre Eu acho que ele tá no Ceará. Ele tá num desses times e ele é titular, um baita. Mas de um aqui goleiro. no Grêmio é uma coisa, olha, para jogar é uma... Por exemplo, aquele colombiano que pintou, o gurizinho, que o Grêmio... Né, pintou daqui a pouco. Mas com M... Monsalve fez um jogo contra o Atlético Paranaense que foi uma Sensacional. coisa de louco. Aí já, daqui a pouco, lá de Aruguri. Para, cara. Aqui é difícil. Esse Gabriel Mack, ele é franzino mesmo. Agora parece que vão acabar lançando ele, né? Tem caras na frente dele. Tem o Thiaguinho, que é também da seleção brasileira, que para mim é o melhor deles ali, do sub-20, 17 do Grêmio. Mas o Gabriel Mack é uma incógnita também, porque ele não joga. Aí os que assistem ele nas categorias inferiores dizem que todo jogo que ele vai jogar ele é um cara comum. Mas não pode. Não, mas ele tinha aparecido. O Rio Grande do Sul, aí não vê esse Ricardo Matias aqui, o Inter já vendeu. Mas vendeu bem, mas eu acho que tinha que vender mesmo. Mas o cara entrou, jogou um bolão e também já foi. Mas aqui, é isso que eu digo. Será que se tu não tivesse feito um mau negócio com esses Borré da vida, com Alário, com até vamos considerar o próprio Valência, de trazer caras, por exemplo, o Inter não pode trazer um zagueiro da segunda divisão de Portugal
para vir jogar aqui. Tem 2 zagueiros no Inter que são muito ruins, né? Mas esse Cleiton Sampaio era da segunda divisão e tem de um outro Portugal. lá também que é tem o ruim. Juninho, que era um cara que veio, jogou um jogo bem, depois dos outros mal. Teve um que veio do Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense caiu, que já tinha jogado no Inter, tinha ido muito mal. O Inter contratou, o cara ficou aqui quase 1 ano, e aí o Inter vendeu de novo, ele não jogou um jogo. Então, tem um o Inter tem uma história. Então, o Inter tem uma que tu não corta isso? Tem uma história do Inter que, pra mim, essa aí foi o Bustos, foi a maior história que eu vi. Mas o Bustos era amigo do treinador. Acho que o Bustos ficou 4 ou 5 anos aqui sem jogar. Mas ele era amigo do treinador, que era o treinador, era o... O Bustos treinava. O Cudê era Messias. Onde ele foi parar o Bustos? Não, não contrataram um lateral agora, que eu não me lembro o nome agora, que ele é da seleção paraguaia. Né? O cara jogou um jogo. E aí é ruim demais. Não, e tem um volante também, Richard. Nossa, né? Esse não joga nada. Então, se tu juntar tudo isso, é o que o Jefferson estava falando. Não, e vai ver aí tu tem um craque, cara. Porque é um potencial enorme. Eu estou dizendo craque, mas estou exagerando. Ricardo Matias, tá? Foi o cara que deu aquele... Não é só centroavante, ele deu um passe. Não, o Carboneiro no último jogo, que foi uma coisa... Cara... Já saiu. Segura o cara ali. Tchau. Segura o cara, dá uma grana ali, pelo menos 1 ano. Pra gente ver, né? Pra ter o prazer de ver, né? Aí tem que vender. Aí esse ano venderam uns 4 da base. E fizeram bastante. Até, uma coisa a gente tem com esse presidente do Grêmio aí, do Inter. Ele vende bem. Negócio ele contrata faz bem. muito mal. Mas vem cá, não tem um setor lá que avalia... Como é o nome do setor? Mas é a legítima coisa. Por exemplo, alário, tá? Tu pode avaliar que o cara tá bem. O alário já é dito e desdito na imprensa gaúcha que a comissão médica do Inter vetou a compra dele, porque o joelho estava muito ruim. Eles compraram, porque ele veio numa venda casada com o Borré. Então, assim, adianta tu ter um grupo que faz um scout de não sei o quê, o cara vai entregar isso, mas quem decide não são eles. Mas vocês imaginem como ficam os outros jogadores pensando isso, o cara que tá lá treinando, que tá se esforçando, o cara que tá lá de terceiro reserva e pensando, não, mas eu vou me esforçar aqui. E aí, tá, mas e esse salário? Não, ele veio do contrapeso do outro lá. Não, mas vem cá, no Ou Grêmio. Então o cara que tá treinando e vê o Bustos lá ganhando salário. E o pior, os salários, eles vêm com salários altos. 1.800. Pô, né? O Grêmio contratou... Pra fazer 8 gols no ano. Quem é esse? Borré. O Borré nem centroavante é, né? Agora tá comprovado que não é, né? Mas ele não é nada. Pois ele joga onde? Isso. Ele joga bem no banco. Sempre no banco o cara joga bem. Mas foi um sacrifício para trazer esse Borré, levou 1 ano, não o Grêmio também queria ele. Hein? O Grêmio também. E agora, por exemplo, o Grêmio contratou um tal de Camilo, agora venderam para Chapecoense. Sim, o tanque. O tanque russo. Não, até me emocionei no início, até meio gostei. O tanque... Mas depois eles vão ver o tanque não. Mas ainda bem que conseguiu despachar. Entendeu? Que nem agora o Inter estão criticando muito que o Inter vai para trazer, não sei se vai conseguir ou não, Pedro Raul, lá do Corinthians. Eu acho que isso não joga nada. Aqui. Mas do que tem ali... Por exemplo, ele fez 15 gols no Campeonato Brasileiro. Foi tudo isso? Pelo Ceará. Aí, não, porque não sei... E o Borré? Mas o Ceará tinha um bom time. Não, eu acho que o Ceará o Ceará foi o Caxias do Campeonato Brasileiro. Deu algum rolo lá e... Ele estava bem, te lembra? Sim. De uma hora para outra desanda. Desandou a maionese. Te lembra? Eu acho que ele chegou no ápice muito cedo, aí desanda. Que nem o teu Caxias. O Caxias foi a mão do treinador, né? Mas era tão bom, tu era tu era apaixonado. Pois é, ele foi bem até a classificação. Quando classificou para as oitavas, ele trouxe um bando de caras da confiança dele para jogar a parte principal do campeonato, onde subiu as premiações dos jogadores. E aí os que estavam aí seguraram perdido o grupo. Como o Jefferson falou, tô aqui, me esforço, tô
comendo grama, né? Aí Agora vem chega a um cara aí parte ganhando boa, 3 vezes mais do que eu ganho. aí o cara pega de titular e eu fico na reserva. E provavelmente não deve ter tido discussão com os jogadores. De jeito nenhum. Porque eventualmente, se tu é um bom gestor de grupo, Chama lá. tu chama o pessoal e diz, olha só, pessoal, a gente tem... Todo mundo gosta de todo mundo aqui e tal, mas a gente tem deficiência aqui. E vamos entrar numa fase ferrada. Nós vamos entrar numa fase, olha só, e se a gente qualificar é bom pra todo mundo, porque ele passa, Não e tem aí todo esse mundo papo. vai ser visto, depois vai ser vendido. O que vocês acham? O grupo provavelmente ia dizer, não, traz. Não, o que eu espero, por exemplo, é que se chega no... Agora, vamos trazer o Bento, se for verdade, né? Pô, goleiro de seleção brasileira. Ele vai vir, não vai vir para ser reserva Não, ele precisa jogar. Do Grando, precisa muito jogar. menos do Mão de Alface. Lá, Não, ele Chama vem pra Gol. jogar, porque ele para ir pra seleção Não, ele tem que mas estar jogando. Tu tá né? dizendo o Thiago Volpe? É. O Thiago Volpe eu acho Não, que isso já acho saiu. que já foi. Já foi? Foi pro Acho que México, já ia foi. voltar pro México. Então, assim, ó, agora tá. Então agora é a vez do Grando. Eu espero que o gestor tenha chegado pro Grando, né? E digo, olha, nós vamos... Aqui se decidiu que vai chamar... Nós vamos contratar um grande goleiro. E aí tu vai ser reserva dele. É, agora no Grêmio... Aí o cara, o que ele tem que fazer? Né? Então vou embora. Agora é o seguinte, eu vou largar aqui uma bomba aqui nesse programa de hoje. Dentro do Grêmio, tá dando... Ele não é o Trump, mas vai largar uma Não, bomba. vou largar a bomba. É que essa bomba é o seguinte, dentro do Grêmio está tendo uma discussão em relação ao Kahneman. O Kahneman renovou o contrato e por um período até certo ponto longo para a situação Mínimo dele. 2 anos. Eles Exato. renovam, né? E a gente está vendo que o Kahneman está em final de carreira, ele não consegue chegar mais, né? Foi um grande ídolo, merece tudo. Então está tendo uma discussão que parece também esse contrato é um contrato muito bom. Então está tendo gente querendo reduzir, rescindir, porque Foi feito antes da entrada do novo... Foi então na outra gestão. A questão do meio de campo, como é o nome dele? O Edenilson, Edenilson. também parece que ocorreu o fato, o do Edenilson não chegaram a assinar. Mas o Kahneman... Assinou. Então, claro que todo mundo, o Kahneman foi um ídolo, né? Ninguém pode negar. Mas realmente, nos dias de hoje, tá difícil, né? E tem Eu não sei, eu acho que tem alguns jogadores, eu sempre penso assim, né? Que são jogadores que são aglutinadores, né? Então, os caras, mesmo que ele acerte aí e diga assim, olha, tu não vai ser titular, tu não tem muita condição, assim, mas tu vai entrar e tal. Mas tu é o cara que a gente precisa no grupo. O problema, é a grana, é muito dinheiro. Mas se a gente pensar assim, vamos voltar àquele assunto. Aí nós voltamos por Borré. Porque um que foi assim, zagueiro, e que foi a mesma coisa no Inter, foi o Índio. Sim. O Índio foi até não dar mesmo. E era um cara que tu não tinha como dizer assim, sabe? Quem faz bem isso é o Palmeiras. O Palmeiras abraça os caras, diz assim, olha, acabou. O lateral do Grêmio é a resposta disso, né? Sim, o próprio Felipe Os Melo... caras chegam pra ele bem antes, assim, Na nós boa. não vamos renovar contigo no final do coisa. Muito antes de ter aquela história de, ele pode assinar um pré-contrato, eles já avisam o cara. O Felipe Melo. Assim. Não, e o Palmeiras, tu viu que eles renovam. E eles fizeram estão agora, trazendo uma gurizada, tu viu? E eles já avisaram o Everton. O goleiro. A gente está atrás. Queriam de trazer o Everton. Por quê? Porque o Palmeiras já avisou. Não, já, esse aí lá... Nós não vamos renovar contigo. Mas eu acho que é justo. E entrou um guri lá que tá jogando bem, o goleiro, né? Sim, que era do Inter, por sinal. É isso que eu chamo a atenção. E um guri gigante, né? Tem Carlos, 2 metros. Carlos, são 2 nomes. É Carlos Eduardo, eu acho, alguma coisa assim. Então, agora então... Carlos Miguel. O que eu vejo é o seguinte, que essa... janela, vamos chamar assim, de início de ano, as contratações em geral, até do próprio Flamengo,
O Caio Jorge seria um excelente, mas eu acho que até aí o Cruzeiro tem que ser aplaudido quando está conseguindo segurar. Eles querem dar uma quebrada no Cruzeiro. É o que ameaça, né? Eles queriam aquele meio-campo também, que é muito bom. Que eu não sei nem porque que não está na seleção, não me lembro o nome dele, tem 2 nomes também. Que é o número 10 do Cruzeiro. Magrinho, moreno magrinho. Isso. Assim, joga muita bola. E aí eles queriam também, mas ele está num preço astronômico, assim. Tanto que nem a Europa quis comprar ele, né? De tão alto que está o valor. Mas o Flamengo agora ele prepara a substituição de alguns grandes jogadores, né? Porque o elenco está ficando velho também. Eles estão, inclusive o goleiro, eles estavam atrás do Brazão do Santos para ser reserva ou revezar com o Rossi. Matheus Pereira? Matheus Pereira, mas joga muita bola. Agora, por exemplo, o Arrascaeta está com que idade? O Arrascaeta já está começando. Mas eu acho que ele vai ainda em alto nível uns 2 anos, mas eles vão preparar a transição. Agora o Arrascaeta, se tu olhar assim, quando ele vai jogar na seleção uruguaia, em jogos amistosos com o time da Europa, rendimentos. Ele não consegue manter o ritmo, né? O Danilo, por que pegaram o Vitão agora? Né? Porque tem que ter. Danilo, então, fim de os carreira, caras têm o quê? Eles têm 2 zagueiros que deram muito bem certo, que é o Ortiz e o outro que tem 2 nomes lá também. E eles têm que ter reserva no mesmo nível. Então não tem lesão, cartão amarelo, não tem nada. Entra lá e corre. Conseguiram manter o Felipe Luiz. Aquele outro também, que joga na frente, que era do Santos, Bruno Henrique. Esse é um cara. Tá velhinho também, isso aí. Outra coisa, parece que eles estão querendo se livrar, mas não estão conseguindo, é o Cebolinha, né? O Cebolinha e aquele que não Cebolinha deu muito certo. Custa caro. Exato. Samuel Lino. Do Atlético de Madrid. Eles também não deu muito certo. Aquele outro Emerson Royal também. Esse Emerson Royal para mim não joga Então nada. Eles têm uma série de jogadores que mas eles têm que agora... Mas tem um outro que eles trouxeram da Espanha. O meio-campo. Que ele é muito bom. E aquele Everton que o Grêmio se assanhou um pouco, era de 22 anos, um volante, quem sabe, não, esse aí que eles não estão conseguindo despachar é o Michel, né? Michael, aquele que só jogou com o Renato no Flamengo, o resto... E um que tá louco para voltar pro Brasil a qualquer jeito é o Gerson, né? O Gerson tá muito perto do Cruzeiro. Porque ele tá lá no Zenit, né? Por isso que foi uma besteira imensa. O cara sai do Flamengo para ir para um país que está em conflito, que não disputa nem a Eurocopa. Não, mas os Zenit, eles pagam salários astronômicos. Mas aí é que tá. O cara que ganha 3 pau por mês, entendeu? Como estava ganhando falando no Flamengo. 3 milhões. 3 milhões. Né? Será que faz tanta diferença para ti jogar na Rússia? Fica um pouco ali, vai jogar num time grande, porque o Gerson tem condições de jogar cá para nós, cara. Pode jogar na Premier League, e teve pode jogar uma notícia agora que saiu ontem que o Felipe Luiz pode ser levado para a Inglaterra? Ele renovou o contrato. Renovou agora. Mas estava em celeuma esse contrato, né? O problema foi bem assim. Era a equipe, ele quer o dinheiro só para ele. E a comissão técnica, o Flamengo tem que pagar em separado. E o pessoal achou que estava... Mas ele tem. O Felipe Luiz é um cara, pelo que ele morou, né? A época toda que ele morou na Europa, ele é um cara que, de treinador brasileiro, eu vejo ele com maior potencial para treinar time europeu. E ele tem uma coisa que os outros técnicos brasileiros não se preocuparam. Ele fala inglês, né? O último que falou inglês era o Joel Santana, te lembra? Quando era treinador da África do Sul, tu lembra daquilo? O Luxemburgo não falava nem espanhol, foi treinar o Real Madrid. Mas o Filipão, como é que treinou o Chelsea? Não, mas ele mesmo disse que ele tinha intérprete, que aquilo ali não deu certo. Mas o pior é tu ir treinar no Uzbequistão, que nem fez o Filipão. Mas ganhou muito dinheiro. Mas aí é que tá, né? Acho que foi 20 milhões esse contrato lá por 1 ano. Não, o Parreira falava outros idiomas, o Parreira falava.
Mas se comunicava, né? Se comunicava. Os caras diziam, fala. Não, mas o Joel Santana era sensacional, te lembra? E eles fizeram até umas propagandas. O Joel era uma figura folclórica. Não, né? dá pra ver que o Felipe Luiz... Eu tinha curiosidade de ver como é um treinamento do Felipe Luiz, porque dá pra ver que o Felipe Luiz tem outra cabeça, tem outro conceito, tem outra... Aliás, foi uma surpresa pra mim. Ele né? deu muito certo. Muito positiva pro Flamengo. Mas tem olha o time que ele tem na mão. Pô, a gente já viu vários treinadores com timão na mão não fazer nada. E o próprio Abel, né? O Abel Ferreira esse ano não ganhou nada, né? O Nada, primeiro né? ano que ele Não ganha nada. Mas também é o maior técnico da história do Palmeiras, que mais títulos. E vai ganhar, né? Mas, por exemplo, uma a entrevista tristeza. do Abel Ferreira é uma coisa totalmente nova. Porque a gente estava acostumado com os nossos técnicos, todos falavam a mesma coisa, aquelas abobrinhas, né? O Renato, que era mais espirituoso, mas também era só isso. Não tinha assim, aquele conteúdo, né? Então, e esses técnicos portugueses, até esse que está aí no Grêmio... Pois Luiz eu ia Castro, perguntar para vocês que são gremistas, É. o que vocês acham desse português? Não, Ele fez um trabalho muito bom no Botafogo. sem dúvida. Mas saiu por causa da grana. Da né? grana. Na verdade, eu acho que a escola portuguesa, em geral, de técnicos, né? Eles fizeram um investimento. Antigamente tinha a escola de Sagres, né? Dos navegadores, agora é dos treinadores. É verdade. É verdade. Eles fizeram uma escola muito Eles boa. fizeram uma escola técnica, né? de técnica. E técnica. Técnica mesmo. Então, eles são diferenciados. Tu vê que eles falam uma outra língua, né? Até esse do Cruzeiro, entrevista desse do técnico do Cruzeiro. Mas foi também embora, é outra. né? Foi? embora. Mas agora foi o Tite. Mas outro Que é outro cara. Mas Jardim. esse aí, o Jardim, esse que o Jefferson tá falando. Jardim. Não, Jardim é um brasileiro que está no México. Esse é o Jardim. Diz que é bom, hein? E esse Jardim, que era o português, ele não saiu para ir em outro clube. Não, ele abandonou. Encerrou a carreira. Ele estava de saco cheio. Não, Isso porque chega. só de futebol. Coisas Olha o que Tite. acontecem. O Tite teve uma vez ele renovou com o Corinthians, não conseguiu ir, teve uma crise de ansiedade, porque a pressão que é de ser técnico desses clubes aqui no Brasil, ser técnico do Corinthians, meu irmão, não é moleza. O Corinthians é algo à parte, né? Porque como falou no início, é uma bagunça completa. Eu não sei como é que aquele time dá certo. Não, é que eles foram competentes, eu acho que foi mais sorte. Eles trouxeram o Garro, que é um argentino, né? Que joga muita bola. Tem um outro Carrijo, que eu acho que é peruano. Também joga Agora, muita cá bola. para nós, né, cara? Um cara que tem que tirar o chapéu, né? Eu não digo que seja para a seleção brasileira, mas o Yuri Alberto é um bom centroavante. Bom não, ele é um ótimo. Apesar de ter errado aquele gol, que não podia ter errado. Sabe que dos últimos 10 anos é a maior venda do Inter. O Inter fez o maior negócio da história. O Inter compra o Yuri Alberto Santos na base por 10 milhões e vende o Yuri Alberto por 100 milhões. 150 milhões para o Zenit. De euros. É o maior negócio da história. Até hoje. Agora eu pergunto, aonde que esse teu time botou esse monte de dinheiro? Pois é. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Sim, aquele Dá outro. um elenco inteiro. Aquele outro que jogava de centroavante aqui, que eu acho que foi o Inter que vendeu para o Santos, quando o Neymar foi embora. O Bigode. Foi o Inter? Foi o Inter, jogava o centroavante, ele fazia o Bigode. Tá, o Damião. Damião, te chama? Foi o Inter que vendeu, né? Foi. Na época foi 40 milhões. Mas o Damião tinha um currículo bom, né, cara? Ele estava numa fase boa. Sim, ele foi para a Europa. Ele foi campeão da Libertadores, né? Não, mas depois foi para a Europa. Ele foi para o Japão. Japão? Mas acho que ele andou na Europa. Não, na Europa não. Ele foi direto para o Japão e lá ele foi ídolo. Ele acabou a carreira lá. Ele queria acabar a carreira no Inter. E aí, eu até acho que pela deficiência que o Inter tinha no ataque, que ele queria 50 mil por mês para jogar no Inter, o ano passado, 2025, para encerrar a carreira no meio do ano. E o Inter não aceitou, né?
Para mim, ele, uma perna atada nas costas, jogava melhor que qualquer centroavante que o Inter tinha, a não ser o Matias, né? Que não se sabe por quê. Tem lá o outro que tem nome de piloto de Fórmula 1, o Raikkonen, né? Que é goiano, que agora parece que o Inter vai comprar, né? Mas não põe jogar. Parece que esse treinador é um treinador que gosta da base, que fez isso. Foi ele que esse 10 aí, o Matheus Pereira. Cunha, né? Pereira. Matheus Cunha é outro que joga na Inglaterra. Matheus que é Pereira da seleção foi brasileira. o Pesolano que colocou a jogar. Então ele acerta a base. O que me preocupa no Inter para esse ano é o discurso, né? Que é as mesmas peças, mas nós vamos tirar 100% deles. Vamos fazer Olha, mágica. Esse discurso do vamos mudar não mudando, eu já vi várias vezes, não via dar certo. Eu quero ver agora quem é que é muito cedo, lógico, né? A gente sempre que faz as apostas no início do ano, quem sobe, né? Quem é que vai ser campeão, quem vai para Libertadores ou quem cai, dá tudo errado. Tá, eu vou contar. Pode ver, nos últimos anos é Palmeiras, Flamengo e o resto. Lá para cima. Como a gente dizia Por isso que eu digo, antigamente, eu acho que garrapa. Eu acho que é esses 5. Agora, quem cai, né? aí- Um time que eu posso estar apostando errado, que eu acho que vai ter vai desabar enormemente, É o Mirassol. é o Mirassol. Sim, mas porque já saiu um monte de Pelaram o time. gente. Pelaram o time. Esse que é o eterno problema, né? E os caras vão jogar É outra coisa. Eles jogaram o ano todo. O King Naldo foi pra onde? Lá, tá lá. Tá lá, o Não, King. esse lá. não saiu. O King Não não saiu. Sim, foi escolhido o melhor lateral esquerdo do campeonato. Sim, ok, mas eu achei que o Tá, King mas tava fazendo falando tudo nessa isso coisa de- para ser sair. vendido. E aí o King não sai. Ainda há tempo. Mas então eu vou contar uma história. A gente fica esse fim de ano em casa, né? Então tu começa a fuçar tudo, filmezinhos, entrevistas antigas. E eu vi um documentário sobre o maior ataque da história do Flamengo. Edmundo, Sávio. Romário e Sávio. Ah, Tu te lembra sim. dessa Sim. história? Só deu Leonardo. briga. Só deu briga, vaidade, É que o terminou. Romário e o Edmundo era briga em cima de briga, né? Sim, o coitado Até do hoje, Sávio. até Coitado hoje. do Sávio nem aparecia. Então o Romário queria que o Edmundo passasse a bola para ele. O Edmundo que esses caras vieram da Europa ganhando uma fortuna e virou o pior ataque do mundo. Né? Foi um desastre. Então esse negócio de futebol, às vezes tu tem um. Né, no papel é o melhor ataque da história, né, sem dúvida nenhuma. Mas se não tem a liga dentro do time, se não cria aquela coisa de amizade, de eu jogar por ti. Por aquilo exemplo, que foi eu vou falado te ali. cobrir, né? Vou te cobrir. Né? Por exemplo, que nem diz o Figueroa. Eu me consagrei naquele ano do Campeonato Brasileiro aqui. Caçapava. Mas o Caçapava me facilitava a minha O vida. Carlos Miguel falou aqui, né, cara? Como é que com aquele time lá eles ganhavam tudo? Um jogava pelo outro. É isso aí. Entende? Não Quer dizer- era aquela coisa de eu sou o cara, né? Me passa. E outra coisa, a gente sabe já de priscas eras que acontece aquilo, né? O cara ganha 1.800, tu ganha 200, o cara escorre, vai lá. Sim, agora Ganha o tu vê o jogo. seguinte, é bem isso que o João Rizzo está falando. 200 mil não é pouco, né? Só que o outro ganha 1.800, né? E o cara compara. Pá, se ele faz 10 gols e ganha 1.800, eu faço 5, eu tenho que ganhar 900. Não é assim? Não, e ele vê o cara não correndo, vê o cara, mas agora senti a coxa aqui, vou fazer um trabalho separado. Aí começa as picuinhas. Mas o cara aí, não fala com ninguém no grupo, tem os amiguinhos dele, as coisas assim. Não sei se é assim, mas parece que é. Né? Agora também tem o outro lado. É que é o seguinte, se tu tiver 10 operários e um craque, aí funciona. Então Sim, nós a vamos seleção da Argentina. Exato, joga no Messi, ou como era no Barcelona na época, joga no Romário que ele resolve para nós. E aqui no Grêmio, quando o Suárez teve. Quer dizer, então o Suárez... Mas aí, olha de quem nós estamos falando. Exatamente, aí é outro nível, né? Aí Olha é outro de quem nós patamar, estamos né? falando. Mas quer dizer, ele resolvia, quer dizer, então dá lá pro Castilhano que ele mata, e nós seguramos aqui atrás.
Tu tem? Quando o Ronaldo Gordo veio pro Corinthians, Sim, te lembra? foi campeão da Copa do Brasil. Aquela Foi foi uma campeão história... paulista. E, Não, e, mas esse tu te fim de lembra? semana eu tava vendo Não, e aquele jogava gol que ele nos fez estádios. contra o Santos, que o cara vem, ele corta com a direita pra trás e dá de cavadinha. Só ele pra fazer E aquilo. aí tu É. tem um cara desses, o cara pode ganhar 5 milhões. Não, mas tu te lembra que ele chegou no Corinthians e disse assim, isso aqui é uma bagunça, como é que pode funcionar? Isso aqui não tem centenamento, não tem campo suplementar. Te lembra no estádiozinho que um dia ele se atirou lá e caiu o Se alambrado? lembra que eles se Que estádio foi trocavam? aquele? Que estádio foi aquele que ele Ele gordo, pulou no isso, alambrado, caiu e pro caiu primeiro gol. Eu não me lembro, mas Foi o eu me primeiro lembro gol dele. dele na volta. Os caras filmando eles, o vestiário deles era dentro de um container. Exatamente. Como é que pode? Não, e olha que coisa interessante. Ele tinha 2 propostas para jogar: no Flamengo e no Corinthians. E ele resolveu. Foi pra massa. E se consagrou, né? Aonde ele se consagrou? Tá, mas agora, então, como eu te digo, fim de ano a gente fica fuçando. E aí vê gol daqui, história de lá e tal. Eu tenho visto as jogadas e os gols do Ronaldinho Gaúcho. De todos esses que eu vi. É uma coisa habilidade é uma coisa O impressionante. Gerson Canhota tem um podcast e ele disse, mais de uma vez, ele disse, pra mim, é Pelé, Ronaldinho Gaúcho quase na mesma grandeza e o resto. É outra coisa. Quem falou isso foi o Messi. Porque o Messi disse que ele só conseguiu atingir o que ele atingiu hoje por causa do Ronaldinho Gaúcho. Que ele via ele treinar, quando ele foi pro profissional, quem abraçou ele foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Que dava todas as coisas. Então ele acha ele o máximo. O Maradona adorava. Mas olha, e ele era um gurizinho. O que ele fez no Atlético Mineiro, cara, Sim, mas quando tu ele te já não lembra que queria jogar. No Flamengo, porque o Flamengo é um clube complicado, né? No Flamengo não deu certo, te lembra? Aí ele, não, no Atlético, eu vou provar que eu jogo ainda. Agora, o grande lamento e a grande dor dos gremistas, que esse desgraçado podia ter jogado naquela época no Grêmio. Foi né? pro Flamengo. E aí foi pro Flamengo. E aí deu Aí o que tem deu. toda a complicação do irmão dele. É que ele não tinha voz ativa nenhuma, né? Um dia nós tínhamos que trazer o Assis. Tu tá me vendo? Vem aqui nos explicar isso aí, Assis. Porque rola uma história, Assis, de bastidores, de que, isso aí eu me lembro bem, o fato que eu vou narrar, se o desenrolar foi esse ou não foi, não sei. Que o Assis estava em negociação com um clube da Europa, aí o Grêmio, entre aspas, fez um jogo psicológico e disse, mas olha só, fica aí, nós temos um plano para ti, tu é o nosso melhor, tu é o nosso jogador principal, a gente deu uma casa pro teu pai, pra tua mãe, a gente trouxe a tua família, pô, tu tem que ter consideração, e que ele ficou no Grêmio. Isso eu me lembro em 91, no início, num jogo contra a Portuguesa, ele teve uma lesão grave de joelho, queria que ele viesse contar aqui, porque depois ele continuou jogando, não foi o mesmo cara, mas jogou. E segundo, eu não ouvi essa história dele, mas eu ouvi essa história de bastidor de que o Grêmio disse, não, na hora do tratamento, não, é um profissional nem qualquer um. E que daí ele teria pensado, então tá, então eu sou profissional, tratamento profissional, e que na hora de negociar e tal as questões do Ronaldo, que ele dizia isso. Não, naquela vez eu era profissional, agora eu sou profissional. Então, Assis está convidado a vir aqui nos explicar essa história. Porque essa história... Que nem o Ronaldo, o Nazário, ele foi no programa, não sei que podcast tem, mas tem esse corte na internet, e perguntaram para ele como é que foi o Luxemburgo no Real Madrid, porque ele estava lá quando o Luxemburgo... Ele disse, o Luxemburgo, ele só cometeu um erro lá. Ele poderia ter tirou eu e o Zidane. Todo jogo ele me tirava. Aí o outro time vinha pra cima. Eles estavam numa Aí ele dizia assim, todo jogo ele me tirava, né? E eu
tudo bem. Quer me tirar, me tira, né? E ele era vaiado todo o jogo pela torcida do Real Madrid. Até que o presidente, ele disse, o cúmulo foi o seguinte, nós jogamos um jogo que era no Santiago Bernabéu e caiu o mundo, assim, chuva. E lá, pelo regulamento, faltavam 5 minutos. Aí se acabou o jogo, no outro dia se jogou mais 5 minutos. Era pela Champions. Se jogou mais 5 minutos. E ele não tinha me tirado. Aí eu tô a 1 minuto em campo e ele me tira. A justificativa dele era para não ter lesão, porque eu estava cansado. Ele disse 5 minutos. Aí diz que o presidente, aquele eterno presidente do Real Madrid, chegou para o Luxemburgo. Cara, não pode tirar o Ronaldo, o pessoal vem para ver ele. E o Zidane também não. Esses caras, tu esquece, eles são insubstituíveis. Não, aqui quem manda na escalação e é eu que ajeito e tal. No outro dia estava demitido. Luxemburgo, venha. Tá convidado a sentar aqui e nos contar essa história. E também, Ronaldo, vem aqui que nós vamos Romário, fazer uma cariação. Tu também é bem-vindo. Agora, o Romário... Não, o Romário não existe. E aí perguntaram pro Romário, pois é, Romário, mas por que esse ataque dos sonhos foi o pior ataque da história do Flamengo? O problema é o seguinte, diz o Romário, o cara era eu, eles tinham que jogar para mim. E o Edmundo, isso não é porra nenhuma. Assim. E para terminar essa história, o final foi quando o Edmundo capotou um carro e matou uma menina, né? Sim. Aí sim, aí acabou de vez. Aí o presidente do Flamengo... Mas isso aí deu questão pessoal que eles não se dão até hoje. Sim. E recentemente, num vídeo do YouTube, o Edmundo reforçou essa história aí de que eles são brigados. O Edmundo ficou com uma cicatriz ali na eles testa. Eles jogavam no Vasco, os dois. Sim, são da aí, base do... começaram aquelas brigas, entrevistaram porque teve um jogo que o Edmundo falou que não, porque o Romário o Romário foi lá, fez 3 gols, né? E a torcida gritando e tal, e ele saiu puto da coisa, né? Do campo. E aí foram entrevistar o Romário, né? E aí os caras, e aí, Romário, o Edmundo saiu muito brabo de campo, porque tu fez 3 gols, né? E não sei o que. Ele disse, pois é, agora tá... Nós estamos com tudo montado. Nós temos o Rei, que era o Renato? O Rei era o presidente do Vasco, eterno presidente. O Eurico mesmo. É o Eurico. O Rei, o Príncipe e o Bobo. Isso. E ele repetiu isso. Ele repetiu. Não, o Romário, e ele tem um dom. É um frasista. Não, ele cria... Bom, que ele falou do Pelé, cara. Não, ele criou um tumulto. Ele bateu boca com o Pelé, né? E o Pelé tinha falado que... Não foi que ele chamou o Pelé de poeta? Ele é calado, Pelé de poeta. Ele calado é genial. Ele disse, o bom é... O Pelé, ele para mim, foi um deus do futebol e tal. Mas poderia ter um sapato na boca dele. E o Pelé calado é um poeta. Ele falou isso porque o Pelé deu entrevista dizendo que o coisa que não levou ele para... O Tele. O Zagallo, que não levou ele para a Copa. Aí o Pelé deu força pro Zagallo, né? Pá! Aí ele caiu em cima, né? Aí ele odiava o Zagallo. Agora, a gente tá... O Assis, não sei se ele mora em Porto Alegre ou passa por aqui, a família tá aqui. O Romário, claro, mais difícil, a gente tá de brincadeira e tal. Agora, um que até me surpreendeu recentemente, andou dando entrevistas aí no YouTube e disse coisas até polêmicas, meio que fugindo um pouco a sua biografia, resolveu falar. E nós estamos aqui, negociando a horas, é o Dunga. O Dunga. Mas o Dunga, primeiro, nós vamos encher a tua bola. Segundo lugar, tu foste citado em off e no ar por vários jogadores, ex-jogadores e técnicos como um cara exímio estrategista, e nós queremos aqui para tu nos contar como é que se define estratégia, como se passa estratégia para os jogadores, porque todos nós temos uma curiosidade
em relação a isso, que até hoje, 1 ano de programa, Não veio. não foi sanada essa nossa curiosidade. Então, Dunga, estamos te convidando de novo, Dunga. Aparece aí pra bater um Vários papo, tomar um amigos café. do Dunga vieram aqui. E, Vários amigos teus vieram aqui, Dunga. e outra coisa, o Dunga, o Romário gosta muito do Dunga. Né? E o Dunga que meio segurava o Romário lá na seleção, né? Até isso, o Dunga tem contado outras Deve. histórias e entrado em polêmica. Deve ter muita história dos dois, né? Deve ter muita história. Bah, imagina, cara. Porque o Romário é um frasista. Né? E ele dizia que não gostava de treinar, né? Detesto treinar, gosto de sair, não bebo, não fumo. Mas gosto de sair. Gosto de sair, gosto de mulher, gosto de dormir tarde e eu faço o meu. Não, e fazia, né? E fazia. Eu tive em Barcelona e aí tu começa a conversar com as pessoas. O Romário é adorado e o pessoal adorava mais o Romário por causa da balada. Porque os caras saíam pra noite e encontravam o Romário. E o Romário adora sair nas vésperas dos grandes jogos. E ele dizia que ele tinha que transar, né? Te lembra? E dormir tarde. E transar, né? Que ele se sentia aliviado. E tem aquela famosa história que ele queria vir passar o carnaval no Brasil e o Johan Cruyff é o treinador do Barcelona. E aí diz assim, tu vai me liberar ou não? Aí diz assim, eu te libero, mas tu tem que fazer 3 gols. E o Romário fez os 3 gols no primeiro tempo. No Aí intervalo ele já... Posso ir embora? Não, ele já tirou o fardamento e foi. A malícia. Outro cara que é muito brasileiro, que é muito, muito bem visto lá. Claro, tem o Ronaldinho, que é uma lenda em Barcelona, mas é o Rivaldo. Ah, o Rivaldo. O Rivaldo é um cara Tu muito já foi no bem museu? quisto. Já foi no Museu do Barcelona? Sim, já fui. Te lembra? Tu bota lá os nomes e aparece tudo. O Rivaldo. O Ronaldo jogou também no Barcelona? Não. Foi O Ronaldinho. Giovani foi um dos primeiros, né? foi um dos primeiros. Qual dos Giovani? Aquele do Santos? do Santos. Aquele Que comprido. jogava muita Jogava muita bola. E, claro, um que a gente sempre esquece, bem anterior, esse sim, talvez tenha sido o primeiro, Evaristo de Macedo. E que jogou no Real também. Jogou nos dois. Mas tem uma outra história do Real Madrid. Nessa época, eu acho, o Ronaldo jogava e o Figo também jogava no Real Madrid. Sim. Sabe dessa história? Ah, sim. Essa história é fantástica. E o presidente do Real Madrid um dia disse pro Ronaldo Nazário, pô, Ronaldo, tu tem que ser que nem o Figo. Casar, ter uma família, ficar em casa, tu vive aqui na balada. Aí ele diz assim pro presidente, presidente, se eu tivesse uma mulher que nem a do Figo, eu ficava em casa. Disse também. isso na TV, Rede Nacional. Pessoal, tá excelente o papo tá descontraído, mas infelizmente nós chegamos no horário do programa. Quero agradecer de novo ao Dr. Ricardo Nogueira e ao Dr. João Marcos Riso, que não são convidados, eles são os palestrantes, porque eles não são debatedores, são palestrantes, dado o conhecimento que eles demonstram aqui no programa e que todos vocês têm a oportunidade de ver. Torço para que tenha mais desenrolares, né, de contratações. A Copinha a gente acabou não comentando muita coisa, mas que tenhamos mais jogos, que tenhamos mais desempenho, que tenhamos mais assunto. E reforço, Dunga, te queremos muito aqui para falar sobre tática. De mais a mais, um grande abraço para vocês, todo o nosso carinho e respeito por você que está aí na sua casa, está no seu trabalho, está desempenhando as suas mais variadas atividades e está nos dando a honra e o prazer da sua companhia. O Sala de Prescrição volta na semana que vem. Beijo no coração, boa semana.